Irmãos, eu gostaria de ler o Salmo 139, e eu vou ler hoje, sempre leio na NVI, né, mas hoje eu vou ver na revista e atualizada. Então, se você que gosta eu gosto quando eu vejo que o irmão está lendo numa versão, eu já coloco o meu aplicativo na mesma versão que está sendo lido, né? Então, se você gosta também de acompanhar, vamos ver na versão revista e atualizada. Salmo 139, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui 3 versículos e vamos orar. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Pai, obrigado nesta manhã pela sua palavra, por este tempo que temos aqui, de poder estudarmos juntos, meditarmos juntos como igreja. E nós, Pai, como foi dado aqui o recado, sabemos que há muitos países e muitos lugares onde essa liberdade não existe. E nós não queremos, Senhor, tratar desta liberdade que temos, deste momento, Pai, de uma maneira muito fútil, de uma maneira muito descompromissada. Nós queremos, Deus, aproveitar cada segundo da Tua presença como igreja. Eu sei que nós temos a nossa vida devocional nas nossas casas. Eu sei que o Senhor fala conosco na nossa individualidade, mas há um propósito quando a igreja se reúne. Deus, há um propósito eterno quando o Senhor reúne o seu povo. E eu clamo nesta manhã para que o seu propósito se estabeleça nas nossas vidas, que o seu propósito possa ser estabelecido neste lugar. Eu quero, Deus, te agradecer pelo privilégio que tenho de poder servir a igreja ministrando uma palavra, mas ao mesmo tempo eu quero dizer, Deus, que há uma grande responsabilidade, um grande temor no meu coração. Não permita, Senhor, que eu passe além daquilo que o Senhor gostaria de falar. Também não permita, Deus, que eu fique aquém daquilo que o Senhor tem para dizer. Que a sua perfeita vontade seja estabelecida e ministrada neste local para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Deus colocou algo no meu coração para ministrar com a igreja nesta manhã. E eu sinto Deus querendo falar conosco de uma maneira, talvez seja algo muito simples, mas de uma maneira que talvez chame a minha atenção e a sua atenção. Eu sinto o Senhor me chamando para profetizar logo no começo da ministração, algo que normalmente é no final, ou no meio. Mas eu estou com um desejo muito grande, irmãos, de orar em línguas, e eu sei que Deus vai me dar a interpretação, para que o Senhor comece a ministrar nas nossas vidas. Amém? Então feche os teus olhos, deixe Deus falar ao teu coração. Vamos permitir que o Espírito Santo ministre a nós neste momento. Amém? Aleluia, Pai. Dicumas tribiem profulie craste tia ekemia provian. Danas trebian crae tia crou, mi rabatrei conostrubian, batiei acras estru, e tiei bahamas trabian prebio, lacrastei tiai natotore cras. Troviei siri promotiei bien pramia niastovia. Já te ocorreu que talvez você não esteja vivendo aquilo que eu tenho para você viver. Muitos têm vivido dia após dia. Lá recreia a estemia profiotim prafanas, sem parar para olhar os fatos e acontecimentos da sua vida. Muitos têm vivido, têm decidido, têm sentido, têm reagido, têm se relacionado com outras pessoas. De uma forma automática. Amontoando decisões, amontoando dias, horas e amontoando situações. Miri icrofopian crafabanabre fabian treibian. Atirei crocolofupian prafaz.
E muitas pessoas acham que isso são fatos da vida, são fatos que são concernentes à sua própria existência. Mas muitas vezes não olham para aquilo que está acontecendo e não perguntam se esta é realmente a minha vontade para eles. Lá chapalei crofone eu sopravanás. Eu quero gerar na minha igreja letrociti crofone prava saia, uma preocupação, um desejo, um clamor para viver a minha vontade. Richericras toriocras, porque quando eu encontrar este clamor e este desejo no teu coração, me rastou poriprafape paribanai estrovia, então eu vou liberar a unção do meu Espírito, para tocar vidas, para curar corações, para mudar famílias, para mudar destinos, para alinhar a sua vida à minha vontade, e quando isto vai acontecendo na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um filho, de uma filha, eu vou curando a sua casa, eu vou curando a sua vida, eu vou alinhando os seus propósitos aos meus propósitos. Ei, não sabeis que eu, Senhor, desejo curar o teu coração? Não sabeis que eu, o Senhor, quero tocar a sua vida de tal forma, que do seu interior fluam rios de águas vivas para tocar outros que estão ao seu redor. Até quando a minha igreja vai viver voltada para si mesma? Até quando meus filhos me buscarão apenas pelas suas próprias necessidades? Porque quem eu encontrar disposto a gastar a sua vida para servir a mim e para servir aqueles que estão ao seu redor, quem eu encontrar desta forma, lá atrás, eu não vou reter a minha graça, eu não vou reter o meu poder, eu não vou reter o meu espírito, não vou reter a minha unção. Eis que estão chegando dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Quero derramar do meu espírito. Eu estou desejoso de derramar uma nova unção. Eu desejo derramar algo novo sobre a igreja, mas eu não tenho encontrado clamor diante de mim, não tenho encontrado desejo, eu não tenho visto lágrimas, eu não tenho encontrado corações que desejam a minha glória, que desejam ver a minha glória, que desejam ministrar debaixo da minha unção. Aleluia. Irmãos, eu sinto um clamor muito grande do coração de Deus sobre nós nesses dias, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós. E é muito interessante que o Salmo 139 que nós vemos aqui, ele mostra nos seus primeiros versículos que o Senhor nos sonda e nos conhece muito bem. Deus sabe, irmãos, Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que você está pensando neste momento. Deus sabe o que você está sentindo neste momento. Deus sabe quais são os seus anseios. Deus conhece as minhas e as suas distrações. Deus nos conhece. Deus conhece a sua igreja, irmão, muito bem. Deus nos conhece. E o salmista faz isso. No versículo 3 ele diz: esquadrinhas o meu andar. Na verdade, na Bíblia Viva, a nova tradução da Bíblia Viva, diz assim: examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Deus, ele examina. Não apenas o esquadrinhar tem a ver com isso. Deus não apenas sabe, mas Ele examina o meu andar. Irmãos, enquanto eu estou na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, hoje as nossas filhas já se casaram, já foram embora, né? E ontem a minha esposa fez aniversário.
E nós fizemos o almoço lá em casa e convidamos nossas filhas. E a Flávia, né, minha filha, perguntou assim: o que eu preciso levar aí para o almoço, pai? Eu falei assim: traga as minhas netas, mais nada. Só traga as minhas netas. Então Deus sabe, as meninas já foram embora, agora quando volta traz os netos, não é isso? Traz o genro, é benção, a casa ficou cheia, foi uma alegria, mas a maioria das vezes, a maioria dos dias sou eu e a Adriana, e Deus conhece os pensamentos do meu coração, Deus conhece o nosso relacionamento, Deus sabe tudo o que se passa na sua casa, Deus sabe, você que é adolescente, Deus sabe as dúvidas que você tem no seu coração, Deus sabe se você ama realmente a Ele ou não. Você que é jovem ainda não constituiu uma família, Deus sabe qual o seu propósito para se relacionar com um rapaz ou com uma moça. Deus conhece todas as coisas, irmãos. Nós não podemos enganá-lo. A Bíblia diz: para onde eu vou fugir do seu espírito? Mais do que isso, se você continuar lendo aqui o Salmo 139, vai dizer que nós não podemos nos esconder de Deus, mesmo se eu for para o lugar mais escuro que houver, para Ele é a mesma coisa que nada, porque as trevas e a luz são a mesma coisa, irmãos. Deus conhece o seu interior, Deus sabe todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus então escreveu os nossos dias. E quando nós vamos lendo o Salmo 139, nós não vamos ler ele todo, nos dá uma impressão de que ali há uma sentença, já está algo determinado e você não pode fugir daquilo. Mas assim, sempre me chamou demais a atenção e me deixou assim, como é que fala? Assustado, não sei se a palavra seria essa, mas me chama demais a atenção os últimos 2 versículos do Salmo 139, versículo 23 e 24. Porque no versículo 1, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Mas lá no versículo 23, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então parece redundante, não parece necessário isso, porque se eu afirmo que Deus me sonda e me conhece, não tem sentido depois fazer oração: Senhor, vem me sondar e vem me conhecer. Deus já sabe. Vocês concordam comigo, irmãos? Por que você vai pedir algo que acontece? É que nem eu vi uma vez um pastor orando pela água, né, e falando assim: Senhor, fluidifica esse elemento. Eu achei até bonito, né? Mas a água já é fluido, irmãos. Por que você vai pedir para fluidificar a água? Não tem sentido, né? Então existem coisas que não tem sentido. A gente fica olhando assim, então parece que não tem sentido. Assim, Deus sonda o meu coração. Deus já sonda a gente, irmãos. Já conhece, mas é interessante demais quando ele fala: prova-me e conhece os meus pensamentos. E lá no versículo 2 ele diz: de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Ou seja, por que é que você está orando isso? Mas com um clamor que havia no coração do salmista. E esse clamor, este desejo está aqui especificado no versículo 24, quando ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se tem em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Irmãos, então quando nós olhamos este desejo e este clamor, parece que todo salmo ele traz o sentido para aquilo que esse irmão, esse salmista estava escrevendo. Primeiro ele começa dizendo ali que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que todos os dias foram escritos, Deus tem uma vontade de estar ali, então eu não posso fugir da Tua presença, para onde vou me ausentar do Teu Espírito? Ele vai dizendo, depois ele fala um pouco sobre o final, né, o fim dos ímpios, daqueles que traiçoeiramente abandonaram o Senhor, abandonaram a Deus. E nós vemos esse caminhar do Salmo, esse desenvolvimento de ideia, de pensamento. Mas no final, então, ele mostra um clamor profundo por viver a vontade de Deus, por andar no caminho que Deus tem para ele. Lá em Provérbios 14, versículo 8, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Eu vou ler na versão, na Bíblia Viva. Diz: o homem prudente sabe julgar os fatos da vida. Provérbios 14, 8. O homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa.
Então, irmãos, se nós queremos viver prudentemente, se nós queremos andar de uma maneira sábia, nós precisamos tentar, a NVI diz, discernir os fatos, os acontecimentos da nossa vida. Precisamos buscar entender o caminho que nós estamos vivendo. E por caminho nós podemos entender aqui os fatos da vida. Quais são os fatos da sua vida? Como são os seus relacionamentos com as pessoas? Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com o seu ministério, com a igreja? Quais são os fatos da sua vida? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Onde você vai chegar? Aonde você quer chegar? Como pai, como mãe, talvez um jovem, um adolescente, solteiro, ou talvez já viúvo. Aonde nós queremos chegar? Então, uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, ela sabe discernir a vida. Ela consegue entender. Se nós queremos acertar e andar prudentemente, nós precisamos entender o nosso caminho. Agora, lembrando outro salmista, lá no Salmo 19, versículo 12, diz: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Então nós não podemos cair no erro, irmãos, de querer julgar a nossa vida e a partir daquilo que nós achamos, a partir daquilo que nós pensamos, então eu vou ver se eu estou vivendo bem ou mal. Por quê? Porque o coração do homem, como diz Jeremias, é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente é corrupto. Porque se eu começar a julgar a minha vida, eu posso achar que eu estou indo bem. Você que é casado, te dou uma dica. Peça para sua esposa julgar a sua vida. O julgamento dela vai ser melhor do que o seu. Amém? Quantos homens casados dizem amém aqui? Vocês estão muito sérios, gente. Né? Peça para sua esposa. Estou vendo até um carinho ali da Bruna no André, é isso mesmo. Foi um carinho, mas assim, no final do carinho teve um puxão de orelha, irmãos. Não é? Porque nós caímos no erro de achar que está tudo bem. Mas também podemos cair no erro de achar que está tudo mal. Sabe por quê? Porque os nossos parâmetros são humanos. O nosso parâmetro de julgamento não tem muitas vezes a ver com aquilo que Deus tem planejado, com aquilo que Deus tem para nós vivermos. Então esse salmista ele foi muito assim, aberto ao Espírito, ao agir de Deus. Quando ele clama, ele fala: sonda-me, ó Deus. Eu fico vendo essas coisas que acontecem. O Salmo 27 também é um salmo que chama atenção. Porque ali, o salmista, creio que é Davi, está dizendo: se meu pai e minha mãe me rejeitarem, o Senhor me acolherá. Aí uma voz me vem ao coração. Eu sinto algo falando no meu coração: busca a minha presença. E ele continua dizendo: buscarei então a sua presença, Senhor. Não me rejeites com ira. Imagina, é a mesma coisa que eu convidar você para almoçar na minha casa e de repente você bate na porta na hora do almoço e fala assim: olha, eu vim aqui, mas não me rejeita, eu vim aqui para... Se eu chamei você para almoçar, pode ir na fé, meus irmãos. Vai ter almoço. Então Deus chama Davi para a presença dele, e Davi, quando vai na presença de Deus, ele fala: não me rejeites. Então são coisas que nós precisamos entender, esses pormenores da palavra, que vão revelando para nós um coração de alguém que deseja viver ardentemente aquilo que o Senhor planejou. Alguém que entende a grandeza de Deus, alguém que entende o poder, a santidade, a beleza, a majestade de Deus. E quando mesmo convidado para estar na sua presença, chega ali com humildade e fala: Senhor, não me rejeite. E aqui eu vejo a mesma coisa nesse salmo. Deus, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. De longe o Senhor penetra o meu pensamento, mas Ele diz no final: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olhando ali para Provérbios 14, 8, diz que o entendido, o prudente, o homem que quer andar com prudência, ele busca conhecer o seu caminho, ele quer julgar ali os fatos da sua vida para entender o que está acontecendo, para onde ele está indo e como que ele está vivendo.
E o tolo não, o tolo vai vivendo dia após dia sem se preocupar com essas coisas. Na sua mente só tem ilusão. Ele acha que vai dar certo. Irmãos, não vai dar certo. Sem o Senhor, sem estar, em paz com Deus através de Jesus, sem nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, não vai dar certo. Fora do Senhor é ilusão, é enganação. Ilusão é agir como tolo, como insensato. Mas nós vamos buscar conhecer o caminho que estamos vivendo. A minha proposta nessa manhã, irmãos, é nós meditarmos um pouco, tentarmos entender os nossos caminhos. Olhar para aquilo que nós estamos vivendo. E permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração. E no final, quero convidar você a nós clamarmos como o salmista clamou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A minha proposta é a gente meditar um pouco nessas coisas. Vamos comigo, amém? Glória a Deus. Primeira coisa, algo que diz muito, irmãos. Algo que diz muito sobre a nossa vida, sobre os fatos da nossa vida, são os nossos relacionamentos familiares. A gente não percebe, mas muitas das nossas atitudes são fruto do nosso relacionamento familiar. Do que você viveu lá na sua infância. Ou de uma situação que você possa estar vivendo agora. Então, olhando para os fatos da sua vida, você é uma pessoa que tem segurança. Você é uma pessoa que sabe que Deus te ama. Que você tem segurança para entrar num relacionamento, para se abrir. Você é seguro para confessar um pecado para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha e vice-versa. Nós temos segurança na nossa casa, nos nossos relacionamentos, para falar exatamente o que nós pensamos. Irmão, se a sua esposa põe uma roupa e você acha que ela ficou feia, você tem segurança para falar para ela assim: meu amor, essa roupa não ficou bem para você. Quem tem essa segurança aqui? Eu não tenho, irmão. Você tem? O Fabiano diz que não tem coragem. Não é? Mas a segurança faz com que a gente se abra. Irmãos, você não sabe, nós não sabemos, mas se nós crescemos num ambiente onde as pessoas podiam falar sobre os seus sentimentos sem serem julgadas, se nós crescemos num ambiente onde havia liberdade de você expressar aquilo que você sentia, e se você tivesse errado, alguém ia te corrigir com amor e com carinho. Se nós crescemos num ambiente assim, irmãos, nós hoje temos segurança de nós nos relacionarmos. Eu não sou psicólogo, tem psicólogos aqui na igreja hoje, estou até olhando aqui, o irmão está ali torcendo a cabeça, virando para um lado, para o outro, está indo mais ou menos, né, irmão? Está indo, obrigado. Né? O pastor Daniel que nos visita hoje aqui sabe o que eu estou falando. Falta de segurança. Depende muito de como nós estamos caminhando, de como nós vivemos, de como se nós nos ferimos nos relacionamentos ou não. Então veja que muitas vezes nós vamos agindo e reagindo, como se diz, automaticamente, mas quando o Evangelho entra, nós nos sentimos seguros em Cristo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém? Então nós somos curados. E nós sim percebemos que talvez possa haver algo lá para trás, mas se alguém está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas são novas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então eu posso viver uma nova realidade. Eu posso chegar para o Senhor, sonda a minha vida. Olha aqui o meu caminho, Deus, como é que eu estou no meu relacionamento, como é que eu estou agindo? E Deus vai falar para você assim: olha, eu estou te curando, você pode se abrir com o seu pai, você pode se abrir com a sua mãe, você pode se abrir com o seu marido, com a sua esposa, você pode se abrir com o seu líder, com o seu pastor, você pode se abrir porque eu estou te curando, você não precisa mais da aprovação das pessoas, porque o meu amor está sobre você. E o meu amor, ele te capacita a vencer o medo. Amém, irmãos? Então nós começamos a olhar outra coisa. Confiança. Você confia nas pessoas?
Tem gente que não consegue confiar em ninguém. Por que você não confia nas pessoas? Talvez atrás alguém te traiu, talvez seu próprio pai, um relacionamento amoroso. E a pessoa então hoje ela não consegue mais confiar em ninguém, um amigo, ela não consegue confiar no amigo, ela não consegue confiar em ninguém, você então perde viver algo que Deus tem para você viver, um relacionamento abençoado, frutífero, cheio da graça de Deus. Outra situação, um desejo de me relacionar, de me envolver. Irmãos, tem pessoas que falam assim, olha, sabe quando você está com a unha encravada? Né? Quando você está com a unha encravada, irmãos, eu vou contar um fato aqui engraçado. Deixa eu ver se eu posso contar, que estou pensando, não posso contar. É um fato engraçado. Mas só para você entender o que eu estou dizendo. Quando a Flávia completou 16 anos, minha filha caçula, aí eu fui fazer vasectomia. A gente disse que ia fazer e não fez, sempre que eu espero um terceiro, nunca veio, né, amor? Mas quando a Flávia fez 16, eu falei assim, não, agora chega, né? Não dá mais, então fui fazer vasectomia. Na semana que eu fiz, acho que 1 ou 2 dias depois que eu tinha feito a cirurgia de vasectomia, eu fui votar, porque era votação. Então eu estava na fila, assim, para votar, irmão. Imagina a fila aqui, tinha uma parede aqui e a porta da escola onde eu votava, estou aqui na fila. E sabe como é que é quando você vai votar? Não é? Quem sabe que eu estou dizendo que você encontra amigo, faz tempo que você não vê, não é assim? Você encontra com as pessoas, eu estou aqui, tinha um senhorzinho na minha frente, e de repente veio uma mulher com um netinho, e o netinho com aquelas espingardas de plástico. E eu aqui, o menininho com a espingarda de plástico ali. Irmãos, e o menininho pegou a espingardinha de plástico, assim, começou a conversar, e a conversa não acabava, e o menininho com a espadinha assim. E eu aqui, recém-operado. Virei para a parede, irmãos. A fila andava e ia assim, ó. Eu sei que, né? Assim. Oh, Jesus, me perdoa. Mas foi um fato que aconteceu na minha vida, e aquilo falou comigo. Porque quando você está machucado, você se protege. Não é verdade? As pessoas têm medo de se relacionar. Tem gente que chega na igreja e senta lá no último banco, está mal acabando o culto, ela tem medo, ela não quer saber, ela não quer se relacionar com ninguém, ela não quer entrar num grupo de relacionamento, ou então ela não quer entrar num relacionamento amoroso, ela não quer abrir a sua casa para receber pessoas, ela não quer visitar ninguém, não quer ter intimidade com ninguém, ela acha porque está machucada, ela se protege. Irmãos, veja como nós vamos vivendo automaticamente naquilo que nós passamos, as situações que foram colocadas, mas o que Deus tem para nós é novidade de vida, é cura, é restauração, é liberdade. Nós precisamos sondar e procurar discernir os fatos da vida, mas não conforme aquilo que nós achamos, porque, irmãos, o que nós achamos é coerente você se proteger. O que eu acho é coerente eu querer me vingar. O que eu acho talvez seja coerente a não querer me relacionar. Mas será que Deus tem isso para mim? Ou será que Deus tem algo novo? Deus tem uma família abençoada? Deus vai ter relacionamentos, amigos maravilhosos, irmãos em Cristo, onde nós vamos poder trocar experiências, orar uns pelos outros e caminhar num relacionamento abençoado, livre? Irmãos, como que nós podemos viver desta forma? Entender o que Deus tem para nós é importante, é por isso que o salmista tinha um clamor e um desejo na sua oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se existe um fato na minha vida que não condiz com aquilo que o Senhor tem para eu viver. E me guia pelo caminho eterno, que é a vontade perfeita do Senhor. Uma coisa que está muito clara, irmãos, no Salmo, é que existem 2 caminhos, o caminho mau e o caminho eterno. O caminho mau é aquele caminho fora da vontade de Deus, daquilo que Deus preparou, projetou e sonhou para você viver. E o caminho eterno é o caminho que Deus tem proposto para eu e você andarmos. Na nossa individualidade e também na nossa coletividade. Tem um caminho proposto para a igreja, tem um caminho proposto para a sua família e tem um caminho proposto para mim individualmente, para você individualmente. Está muito claro isso para mim. O desejo de crescer, de prosperar na vida, eu não estou falando só de dinheiro, irmãos. Eu estou falando do desejo de crescer, de adquirir novos conhecimentos,
de crescer no entendimento de algumas coisas, de novas habilidades, de repente de tocar um instrumento, ou de crescer em qualquer coisa, não importa. Mas o desejo de crescer é algo que Deus colocou no coração do homem. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer conquistar algo, todo mundo quer prosperar na sua vida, na sua caminhada. Não estou falando de dinheiro, não é? Estou falando de vida, estou falando de experiências de vida. E de repente a pessoa ela não tem esse desejo, por quê? Porque foi frustrada lá atrás. O que está dirigindo a sua vida não é o que Deus tem para ela, mas são situações que ela viveu. Você não vai ser nada. Você não vai dar nada, você nunca vai ser nada. Você nunca vai casar, você nunca vai fazer uma faculdade, você nunca vai crescer, você nunca vai alcançar nada. Ministério para você, nunca. Pastor Milton, que esteve aqui, né, no aniversário da igreja, 2 semanas atrás, Pastor Milton, ele conta que teve um pastor que ele fazia parte da igreja, o pastor teve um problema, e quando esse pastor teve um problema, foi feita uma reunião para ver quem poderia estar ali assumindo aquele ministério. E algumas pessoas falaram assim: todo mundo aqui está apto a ser pastor da igreja, todos, menos o Milton. O Milton é o único que não pode. E quem assumiu a igreja foi o pastor Milton, e a igreja hoje está muito bem, está próspera, está crescendo, está sendo abençoada. Mas falaram para você: nunca pode ser pastor. Então, irmãos, o meu destino, o seu destino, aquilo que eu vou ser ou vou deixar de ser, não importa. Não significa que eu preciso ser alguma coisa, nada disso. Mas esse meu destino, a minha vida, não está nas mãos de ninguém a não ser do Senhor. Amém? É Deus que vai dizer quem eu sou, o que eu vou alcançar, o que eu vou viver, qual será o meu alcance. Os meus limites não estão na vida e nas mãos de ninguém, estão nas mãos do Senhor. Amém? Então você começa a entender que essas coisas são importantes de nós pararmos para tentar entender. Deus me ajuda a entender a minha vida. Como é que está a sua vida? O nosso legado. Você que é pai, qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar de valor para os seus filhos? Tem gente que está trabalhando para deixar talvez uma herança, deixar um dinheiro, deixar uma casa. Eu quero deixar uma casa para o meu filho. Eu quero deixar, sei lá, uma fazenda, uns bens. Tudo bem, não é? Isso não é ruim não, é bênção. Mas, além disso, o principal, qual é o legado que você vai deixar para o seu filho? O que você vai deixar para ele no âmbito espiritual, emocional? Ele vai se lembrar de você com alegria e gratidão? Ou vai se lembrar de você com uma pessoa que não acrescentou nada na vida dela? O que você vai deixar para o seu marido, para a sua esposa? Né? Outro dia eu estava na academia, já há alguns anos, estava na academia, aí tinha uma senhora ali fazendo tudo perto, né, moço? Então a gente acaba ouvindo a conversa dos outros. Não é que eu seja fofoqueiro, não, tá? Mas está do lado, você acaba ouvindo, né? Estou ali fazendo exercício, e a senhora virou para o outro e falou assim: não, mas e você? Eu fui para a Europa o ano passado, é mesmo, eu fui, que legal. Quando meu marido era vivo, eu não podia ir para lugar nenhum. Ele não deixava eu sair de casa para nada, ele não gostava de viajar, então eu não podia fazer nada. Mas graças a Deus que ele morreu, me deixou um bom salário. Olha, a melhor coisa que ele fez na minha vida foi morrer e me deixar com esse salário. Olha, agora eu vou para a Europa, eu vou para cá, eu vou para lá. Aí eu lembro de um dia que a Dani virou para mim assim, falou assim: meu amor, você vale mais vivo do que morto. É porque o meu seguro de vida era muito baixo, irmãos. Eu achei que ela estava apaixonada, mas não, né? Qual é o legado, irmãos, que nós estamos deixando, vamos deixar? Imagina, não, a gente ri, né? Parece engraçado. Mas imagina a dor dessa senhora. Quanto tempo que ela viveu com essa pessoa? Querido, que nós sejamos bênção na vida dos outros, que nós, que seja alegria, que você deixe um legado de alegria, de vida com Deus, um legado de fé. Né? A Etel fala da avó dela, não é isso, Etel?
Todas as vezes que a Etel fala da avó dela, não, porque minha avó, ela fazia pano de prato, ela juntava as crianças, ela evangelizava e ganhou um monte de gente na cidade. Então, quando eu vejo a Etel falando da avó dela, eu falo assim, gente, que coisa tremenda. Quando a Adriana fala da mãe dela, da minha sogra, que já partiu, também está na glória, a Adriana fala assim, minha mãe evangelizou um monte de gente, a minha mãe ganhou um monte de gente para Jesus, a minha mãe, onde ela ia, ela falava do Senhor, falava do amor de Deus, tal. Então, eu lembro da minha sogra. Eu lembro, eu tenho as minhas lembranças, mas eu sei que quando a Adriana fala dela, fala desse jeito. E a Adriana, ela tem umas blusas dela, ela tem dia que eu chego assim na cozinha, a Adriana está com uma blusa da minha sogra. Aí eu olho para ela, é o dia que ela está com saudade, né? Aí ela fala assim, estou homenageando a minha mãe hoje. Irmão, que coisa maravilhosa, irmãos. Não é verdade? Coisa maravilhosa. A gente poder lembrar com carinho. Como vão lembrar da gente, irmãos? Como que o seu filho olha para você? Agora não adianta, eu sei que talvez você esteja sendo tentado a lembrar do seu pai, que pode não ter sido um bom pai. Nós todos erramos. Você está sendo tentado nesse momento a olhar para sua mãe. Você pode estar sendo tentado nesse momento a olhar para o seu marido, para a sua esposa. Não é esse o propósito deste momento da palavra. O propósito deste momento é de um Deus pessoal que quer falar comigo. E eu preciso perguntar para Deus, Deus, sonda o meu caminho. Vê se há em mim algo mal, algum caminho mal em mim. O que fizeram para mim, não importa. Eu perdoo. Mas como é que eu vou viver? O que é que o Senhor tem para mim? Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? Deus, o que é que o Senhor tem sonhado acerca da minha vida? Irmãos, quantas pessoas gostariam de ter alguém que pensasse em você o tempo todo? Olha, chega para alguém que está solteiro e fala assim, olha irmão, tem uma irmã que pensa em você o tempo todo, ele vai ficar todo animado, vai ou não vai? Estou vendo, os irmãos estão rindo ali. Né? Chega para uma moça e fala assim, olha, tem um irmão que está pensando em você e só fala de você o tempo todo, pensa em você. Ela vai ficar toda animada e com aquela expectativa. Deixa eu dizer para você, existe alguém que pensa em você o tempo todo, que conhece todos os seus pensamentos, as suas lutas, ele examina o seu sono. Esse alguém te ama demais, tem sonhado para você, ele sonha para nós, irmãos. Nós vamos deixar esse legado, o que nós vamos viver? Deus sonda a minha vida, eu preciso entender os fatos da minha vida e colocá-los aqui diante do Senhor. Deus, é isso que eu estou vivendo, é isso que o Senhor tem para mim. Veja, Deus, me ajuda. Primeiro eu falei nosso relacionamento familiar, porque, irmãos, os relacionamentos familiares, eles mexem demais conosco. E quanto a mim, quanto marido, pai e avô e sogro, eu quero que Deus me use para abençoar. É isso que eu quero. Né? Já estou na idade boa, né, irmãos? Graças a Deus, Deus tem abençoado. A minha irmã me proibiu de falar a minha idade, né? Porque nós estamos perto, então quando eu falo a minha idade, estou revelando a dela. Então a pastora Tânia falou assim, não, para de falar a sua idade lá, porque quando você fala a sua idade, você revela a minha. Então, irmãos, eu estou numa idade boa, amém? Né? Brincadeira entre irmãos, né? A gente se diverte. Mas assim, querido, o desejo da minha vida é abençoar. É viver o que Deus tem. Tem que ser o desejo da igreja, tem que ser o desejo do jovem. Eu, infelizmente, não conhecia Jesus solteiro, como vocês, jovenzinhos, não conheci. Vim conhecer o Senhor depois de casado. Mas vocês que são jovens, você tem a oportunidade de já começar a construir o seu legado, o que você vai deixar, o que você vai viver. Já comece a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida e você vai ver, querido, que Deus é fiel para cumprir. Sonhe para os seus filhos o que Deus tem para eles. Né? Primeira parte do nosso relacionamento familiar, e o segundo aqui com Deus, nosso relacionamento com Deus, como é que anda? Em primeiro lugar, eu tenho aliança com o Senhor através de Jesus, eu tenho paz com Deus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Tem paz com Cristo? Não é? Lá em Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só
existe uma maneira de termos paz com Deus, é por meio de Jesus, do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, onde Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, o nosso castigo, né? Toda a nossa maldição foi levadas pelo Senhor. Então, irmãos, se você ainda não tem uma aliança com Jesus e gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, pode me procurar no final da reunião, eu vou orar com você. Nós vamos orar juntos, eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso. Será que nós que temos já uma aliança com Deus e temos caminhado há alguns anos nesta aliança, nós temos desfrutado de algumas coisas que essa aliança nos permite? É coisa para nós meditarmos. Lembre, irmãos, que nós estamos meditando nos nossos caminhos. Porque o homem sábio, prudente, ele começa a julgar os fatos da sua vida. Veja que o nosso julgamento não é perfeito. Nós vamos colocar o nosso julgamento diante do Senhor. Mas existem algumas coisas que estão escancaradas e nós podemos aprender se nós olharmos para nós mesmos. Podemos entender algumas coisas. Primeira coisa, nós estamos desfrutando do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Lá em João 3,16. A Bíblia diz também que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus nos ama, isso é incontestável. Lá em Romanos 8 também diz que nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem anjo, nem principado, nada e ninguém, nada neste mundo, nem no mundo por vir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, Deus já liberou o seu amor sobre nós. A pergunta é, nós temos desfrutado deste amor? Temos entendido que somos amados? E quando eu entendo que eu sou amado por Deus, a minha resposta é amá-lo também. Nós o amamos, como diz em 1 João, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando eu entendo que Ele me amou, em resposta a este amor, eu me lanço nos seus braços. É o que a pastora Etel falou aqui durante o louvor. Irmãos, eu vou deixar tudo aqui hoje para adorar a Deus. Eu vou adorá-lo com intensidade, porque Ele me amou. Deus te ama. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E também não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O nosso pecado traz consequências, mas não em relação ao amor, porque Deus te ama. Agora, quando você responde positivamente esse amor, nós crescemos na intimidade, nós crescemos na liberdade, nós crescemos em ouvir o que Deus tem para nós. E quando nós não retornamos o amor que Ele tem dado para nós, quando nós não o amamos desta forma, nós perdemos essa intimidade, porque Deus se revela aos íntimos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não são coisas que você tem que fazer para que você seja amado, para ser aceito. Não, saiba que você é amado, desfrute desse amor e fale assim: Deus, obrigado porque o Senhor me ama, me ajuda a endireitar a minha vida para viver tudo que o Senhor tem para mim. Nosso relacionamento com Deus, você tem desfrutado da graça de Deus? É a graça do Senhor que nos capacita a viver o que Ele tem para nós. Quando Paulo estava em meio às suas fraquezas, no meio a uma angústia que ele tinha ali, um espinho na carne, uma situação na sua vida que estava, talvez tirando a paz dele, roubando, e Paulo orou. Ele falou: Deus me ajuda. E Deus falou para ele assim, 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o que nós precisamos é da graça de Deus, é o que basta. Você crê nisso? Amém? É a graça que basta, que me capacita a enfrentar as lutas. É a graça que me capacita a viver o que Deus tem. É a graça que é derramada sobre a minha vida, que me leva além, que me dá força para dar o próximo passo, para amar a minha esposa, para perdoar aquele para cuidar dos meus filhos, para estar no ministério. É a graça, a graça. Paulo fala aos Coríntios: olha, eu peço para vocês não receberem a graça de Deus em vão. Está lá em 2 Coríntios também. Então muitas vezes a gente recebe em vão a graça de Deus, mas não podemos. Temos que fazer com que essa graça trabalhe em nós, na sua vida. Os fatos da sua vida mostram que a graça de Deus está sobre você. Deus, me ajuda a entender os meus caminhos. Deus, sonda os meus caminhos. Vê se falta graça e me ajuda. Poder de Deus. Salmo 105, verso 4 diz: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença.
Nós temos buscado o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, ele vem sobre nós, transforma o nosso coração, ele abre cadeias, ele rompe cadeias, ele destrói os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa, amém? Nós temos vivido este poder, porque, irmãos, eu lembro, eu e a Adriana nós conversamos muito, mas assim, na verdade, quase 80% das nossas conversas são discussões teológicas. Não sei, será que é tudo isso? Não, né? Mas muito, muito. Toda hora nós estamos conversando e tentando entender algo. Às vezes ela entende de um jeito, eu entendo de outro. Tal. Mas assim a gente vai, ela fala assim, Marcelo, para a pessoa ser transformada, ela precisa do poder de Deus. Eu falei assim, eu concordo, amor. Ela fala assim, porque você chega para um cara que está na cadeira de roda e fala para ele assim, ó, levanta e anda. O cara só vai levantar e andar se o poder de Deus se manifestar sobre ele. Vocês concordam? E às vezes emocionalmente, também, a pessoa está amargurada. Aí você fala para ela assim, não fica triste, não fica amargurado, perdoa. A pessoa não consegue perdoar. Do que ela precisa? Ela precisa do poder de Deus operando na sua vida. Irmãos, e nós temos este poder disponível para nós. Está disponível. Mas se eu e você não acessarmos esta fonte de poder, esse poder não será liberado. Nós precisamos então clamar, Deus, os caminhos que eu estou andando, o seu poder tem sido manifestado, ele tem sido liberado, ele tem sido operante, ele opera na minha vida. Então, irmãos, são coisas para nós estarmos agora diante do Senhor, meditando nessas coisas. Para que você agora faça, eu queria chamar aqui o pessoal do louvor, por favor, para que a gente possa, depois desses aspectos, alguns aspectos da nossa vida, dos nossos relacionamentos familiares e também com Deus, que essas coisas, irmãos, elas possam ser colocadas em nós. E eu creio que enquanto eu estava pregando, Deus estava falando com você e trabalhando no teu coração e chamando a sua atenção para um ou outro ponto. E eu queria que nós, nessa manhã, nesse momento, que você pudesse fazer essa oração que o salmista fez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, deixe Deus falar com você. Deus, tem alguma coisa que o Senhor gostaria de mudar na minha vida? Faça essa pergunta simples. É uma pergunta simples, mas muito poderosa. Pergunte para Deus com toda a sinceridade do teu coração. Tem algo que o Senhor gostaria de mudar na minha vida, Senhor? Existe algum caminho que não agrada ao Senhor? Existe algum fato da minha vida que não te agrada? Ou existe algum fato que eu estou perdendo o melhor? Aquilo que o Senhor preparou para eu viver? Talvez não seja um pecado, irmãos. Talvez não seja um erro seu. Mas provavelmente seja algo que não está no propósito de Deus para você viver. Então, só no teu coração, peça para o Senhor ministrar a sua vida enquanto os pastores ministram uma canção aqui. Deixe Deus trabalhar na sua vida, querido, no nome de Jesus.